Olá pessoal, vamos dar início ao nosso próximo assunto. Nós vamos falar hoje sobre detecção de bordas, certo? Então vejam, a detecção de bordas é uma das operações mais utilizadas em análises de imagens, né? E provavelmente existem mais algoritmos na literatura para delinear e detectar bordas do que sobre qualquer outro assunto, certo? Define-se borda, né, ou edge em inglês, né, como a fronteira entre duas regiões cujos níveis de cinza predominantes são razoavelmente diferentes. Também se define uma borda de luminosidade como uma descontinuidade na luminosidade de uma imagem, certo? Analogamente, tá? A gente também pode definir a borda de textura ou borda de cor em imagens onde as informações de textura ou cor, respectivamente, são as mais importantes. Tá? Mas aqui, né, trataremos somente de bordas de luminosidade, que a gente vai chamar simplesmente de bordas. Então vejam, uma borda é um limite entre um objeto e o fundo, tá? E ela indica o limite entre objetos que se sobrepõem. Então isso significa que se as bordas em uma imagem podem ser identificadas, que tem um erro de concordância, com precisão, né, todos os objetos podem ser localizados, né, e suas propriedades básicas, como área, perímetro e forma, podem ser medidas. Portanto, a detecção de bordas é uma ferramenta muito importante para a visão computacional, uma vez que ela trata da identificação e classificação de objetos em uma imagem. Certo? Bom, a detecção de bordas é parte de um processo conhecido como segmentação, que a gente vai estudar mais adiante, né, que consiste na identificação de objetos em uma imagem. No entanto, né, muitas vezes, a detecção de bordas é tudo que a gente precisa, especialmente quando os objetos na imagem são apenas linhas. Tá? Então vejamos. Tecnicamente, né, detecção de bordas é o processo de localizar os pixels que compõem a borda. Tá? E o delineamento de borda irá aumentar o contraste entre os pixels da borda e os pixels do fundo, de modo que as bordas se tornem mais visíveis. Tá? Na prática, esses dois termos se confundem, pois a maioria dos programas de detecção de borda também setam, né, os valores dos pixels da borda para uma determinada cor, com o objetivo de tornar a borda visível. Tá? Então, como a gente já falou, né, uma borda é definida como um contorno colorido ou em cinza. Se esse contorno é cruzado, o nível de cinza varia rapidamente. Né? Apesar de ser pela grande variação de nível de cinza que se observa quando se cruza um contorno que se pode identificar inicialmente um pixel da borda, é o fato de tais pixels estarem conectados para formar um contorno que permite a separação do ruído dos pixels da borda. Tá? Uma vez que os pixels com ruído também têm uma grande variação no nível de cinza. Então, pixel de ruído e pixel de borda têm uma certa semelhança em termos de terem grandes variações em termos do tom de cinza dele para a vizinhança. A diferença é que os pixels que são da borda eles têm uma consistência de estarem de certa forma conectados, formando um contorno, enquanto que os pixels de ruído são aleatórios. Tá bom? Bom, existem essencialmente três tipos de operadores para detecção de bordas. O primeiro, né, é o operador derivativo, projetado para identificar locais onde ocorrem grandes variações de intensidade. O segundo, né, consiste em um esquema de verificação da combinação de uma template ou uma máscara, né, onde a borda é modelada como sendo uma pequena imagem que possui as propriedades abstratas de uma borda ideal. Já veremos. E por último, o terceiro método, né, o terceiro tipo de operador, são os operadores que utilizam um modelo matemático da borda. Tá? Os melhores detectores eles também utilizam o modelo do ruído. Certo? Uma vez que uma borda é definida como sendo
uma mudança no nível de cinza, né? Então, um operador que seja sensitivo a essa mudança vai funcionar como detector de borda. Tá? É o que o operador derivativo faz. Então, para detecção e realce de bordas, aplicam-se habitualmente filtros espaciais lineares de dois tipos, baseados no gradiente da função de luminosidade da imagem e baseados no laplaciano da função de luminosidade da imagem. Vamos falar então dos operadores derivativos. Né? Uma vez que imagens são bidimensionais, é importante considerar as mudanças de nível em duas direções. Né? Por essa razão, as derivadas parciais da imagem são utilizadas com respeito às principais direções, x e y. Uma estimativa da verdadeira direção da borda pode ser obtida utilizando as derivadas em x e y, né, que são as componentes da verdadeira direção ao longo dos eixos, para calcular o vetor soma. Como operador derivativo, utilizamos o gradiente. E se a imagem for considerada como uma função de duas variáveis a de x e y, então o gradiente é definido dessa forma que está aqui. Certo? Ou seja, a derivada parcial da imagem na direção x e a derivada parcial da imagem na direção y. Tá? Esse é o gradiente. Obviamente, uma imagem não é uma função e não pode ser diferenciada da forma tradicional. Né? Então, como a imagem é discreta, nós vamos utilizar diferenças ao invés de derivadas, ou seja, a derivada em um pixel é aproximada pela diferença em níveis de cinza em alguma região local. A aproximação mais simples para o gradiente é o operador nabla 1. Tá? Então a gente vai ter que o operador nabla 1 na direção x da imagem A vai ser dado pelo o tom de cinza na posição A de xy menos o tom de cinza na posição A de x menos 1, y. Por isso que ele é na direção x, que ele considera apenas a diferença em x. Veja que o y se mantém igual. Tá? Enquanto que o operador nabla 1 na direção y da imagem A vai ser o tom de cinza da coordenada xy menos o tom de cinza da coordenada A de x. Agora quem varia é o y. Aqui é y menos 1 e aqui é y. Tá? Nesse caso, assume-se que os níveis de cinza variam linearmente entre os pixels, tá? De modo que não importa onde a derivada é calculada, o seu valor é sempre a inclinação da linha. Um problema com essa aproximação é que ela não calcula o gradiente no ponto xy. Ela calcula, na verdade, no ponto x menos 1,5 e y menos 1,5, porque é como se ela tivesse entre o ponto xy e o ponto vizinho em x e o ponto vizinho em y. Tá? Então ela não calcula exatamente no ponto. Né? Se a gente desenhasse aqui uma pequena imagem, vamos fazer aqui. Vamos dizer que aqui a gente tem tá? Então, digamos que eu escolho trabalhar, eu estou processando esse ponto aqui. Aí eu vou aplicar essa primeira operação aqui. Então, vou pegar o tom de cinza dele, né? Então, eu vou pegar o dele e o de... Perdão, aqui eu estou mexendo em J, né? Então, A de x mais 1, y... Não, desculpa, pessoal, isso aqui tem que estar no outro slide aqui. Deixa eu puxar ele para cá. Deixa eu cortar. Aqui. Então vejam, né? Eu tenho esse ponto, né, que é o ponto XY. Deixa eu mexer um pouco essa coisa aqui que ficou mal posicionado. Ponto. Então tem o ponto
A de xy, que digamos aqui é esse, e o A de x menos 1y. Então, como o x aqui é linha, coluna, então vai ser esse ponto aqui. Quando eu faço a subtração, eu estou vendo a diferença do tom de cinza entre esses dois caras aqui. Então, na verdade, é como se ele estivesse calculando o tom de cinza aqui no meio. E aqui no meio não tem pixel. Já essa linha aqui de baixo ó, vai ser entre esse e esse aqui, que é esse cara aqui. Ó. É o A de xy menos 1. Então, eu estou calculando o tom de cinza. Só um instante que travou, congelou aqui. Ok. Então, eu estou vendo a diferença entre o tom de cinza desse e desse aqui. Então, eu estou vendo uma diferença de tom de cinza entre esses dois pontos. É como se eu estivesse calculando aqui nesse ponto intermediário. Certo? Então, isso é um problema. Tá? Isso é um problema. Então, uma alternativa para isso é usar o operador derivativo 2, tá? Que é esse que a gente vai ver aqui. Ó. Em vez dele ver em xy, né? Então, deixa eu colar aqui de volta a minha imagem, que ela pode ser útil. Então, ao invés de eu ver entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ou entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Se eu estou processando esse pixel aqui, eu vejo entre x mais 1 e x menos 1, ou seja, entre esse e esse. Então, quando eu aplico a reta aqui e considero que a variação da intensidade de cinza é constante, então eu estou medindo nesse ponto, que é exatamente em cima desse pixel. Do mesmo jeito para y, ele vai ver daqui para aqui. Então, quando eu considero que tem uma variação linear de tom de cinza daqui para aqui, então eu estou medindo exatamente nesse ponto, que é nesse pixel, certo? Então, desse jeito, a gente contorna o problema que o derivativo 1 tinha, tá? O curioso é que, se vocês observarem aqui nas expressões, eu estou calculando em xy, mas o tom de cinza da posição xy não entra nos cálculos, né? Em nenhum dos dois. Mas, enfim, é uma alternativa ou a outra, digamos assim, tá? Bom, ainda falando sobre os operadores derivativos, tá? Qualquer que seja o operador utilizado para calcular o gradiente, o vetor resultante ele contém informação sobre o quão forte a borda é e qual a sua direção. Tá? A magnitude do vetor gradiente, ou seja, o seu módulo, né, é o comprimento da hipotenusa do triângulo retângulo que tem como lados nabla x e nabla y, e isso reflete a variação do nível de cinza ou a resposta à borda em qualquer pixel. A direção nesse mesmo pixel é o ângulo que a hipotenusa forma sobre o eixo xy. Matematicamente, a resposta à borda na direção da borda, a resposta à borda e a direção da borda são dados respectivamente pelo gradiente, né, e pela direção dados por essa expressão. A direção é o arco tangente entre a derivada parcial na direção y e a derivada parcial na direção x, né, e a magnitude do gradiente, tá, é cada componente elevado ao quadrado, soma, tira a raiz quadrada, para o método padrão, ok? Desculpa. Bom, isso aqui a gente já falou, né, sobre a magnitude, né, que vai ser um número real, que normalmente é convertido para inteiro por arredondamento, e qualquer pixel que tenha um gradiente que exceda um certo limiar deve ser considerado como pixel da borda. Tá? Normalmente utiliza-se como limiar o valor médio na faixa dos tons de cinza, 127 a 128, mas isso varia. Tá? Na verdade, esse limiar pode ser ajustado, e uma boa estratégia é utilizar um método automático de cálculo de limiar, mas a gente ainda não estudou, vai ver mais para frente. Tá? Por enquanto vocês podem usar esse limiar fixo, tá? Ou se quiserem usar aquele mesmo sliderzinho que a gente usou para fazer a conversão para preto e branco da imagem, também é uma alternativa que pode ser feita, certo? Então, tecnicamente, um detector de bordas ele irá simplesmente encontrar os pixels da borda, enquanto que o delineador vai desenhar os pixels da borda na imagem original. Tá ok? Bom, vamos em frente. Vamos falar agora sobre detecção de borda baseada em templates. Tá? A ideia
por usar a detecção de bordas baseada em templates, né, consiste em utilizar uma pequena template discreta como modelo de uma borda, ao invés de utilizar um operador derivativo diretamente, tá? Ou um modelo global e complexo. A template tanto pode ser uma tentativa de modelar as mudanças desse nível de cinza na borda, como também pode ser a tentativa de aproximar um operador derivativo, sendo essa última alternativa mais comum. Existe uma infinidade de detectores de bordas baseados em templates. No entanto, só serão apresentados em detalhes dois deles, que foram escolhidos justamente porque eles obtêm o melhor conjunto de pixels que fazem parte da borda, né, ao mesmo tempo que utilizam pequenas templates. Então vamos ver. O primeiro que a gente vai estudar é o detector de bordas de Sobel, certo? O detector de bordas de Sobel, ele utiliza templates na forma de máscaras de convolução, a gente já falou sobre isso, né? Que tem os seguintes valores. Então, a máscara SX tem esses valores e a máscara SY tem esses valores. Vejam que é como se eu estivesse aqui tentando identificar aqui o seguinte, ó. Se eu tivesse uma borda, vamos fazer aqui o seguinte, deixa eu introduzir aqui uma página extra, que aí a gente vai entender a ideia melhor. Então vamos adicionar uma página, vamos copiar isso aqui. Então vamos para cá. Está aqui. Tá? Então aqui a gente tem a nossa template, certo? As templates estão aí já. Então vamos tentar pegar uma imagem, tentar desenhar aqui. Ok. Não está lá muito bom, mas enfim, né? Quebra um galho. Ok, digamos que a gente tem algo assim, certo? E digamos que nós temos pixels, vamos escrever aqui os valores para eles, sei lá. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Todos esses iguais a 100. E aqui vai ter uns iguais a 50. Aqui vai ter uns iguais a 200.
Ok, tá? Então vamos imaginar aqui agora o seguinte, certo? Que a gente vai pegar, ok? Uma máscara como essa, aqui, né? Uma máscara como essa aqui, e vai aplicar nessa região aqui da imagem, olha. Vocês devem lembrar do processo de convolução que eu expliquei para vocês, né? Como é que a gente faz a convolução, né? Se eu vou fazer a convolução dessa máscara com esse pedaço da imagem, na verdade eu vou estar alterando esse pixel aqui, ó, que é o pixel que vai ficar em cima desse. Então eu vou fazer menos 1 vezes 100, né? Então eu posso escrever aqui, ó, eu vou ter menos 1 vezes 100, tá? Mais, aí eu vou ter 0 vezes 100, então eu vou botar mais 0, mais, aí eu vou ter 1 vezes 100, então vai dar 1 vezes 100, né? Aí vem mais. Aí aqui eu não vou nem, aqui vai dar menos 2 vezes 100, então aqui vai dar, vou botar até o menos logo aqui, menos 2 vezes 100, né? Depois eu vou ter 0 vezes 100, então mais 0, né? Depois eu vou ter mais, né? 2 vezes 100, então mais 2 vezes 100, mais, na verdade menos, né? Porque agora eu vou ter, né? Menos 1 vezes 100, então eu vou ter menos 1 vezes 100, mais 0, né? E depois 1 vezes 100, mais 1 vezes 100. Ora, se vocês verem, pessoal, aqui vai dar menos 100, mais 100, menos 200, mais 200, menos 100, mais 100. Logo dá 0. Por que vai dar 0? Né? Porque eu coloquei esse cara em cima dessa parte da imagem e os pixels são todos iguais. Então é natural que o que eu obtenha como resultado seja 0. Tá? Agora, e se eu colocar ele em cima de uma parte em que eu tenha pixels diferentes? Né? Por exemplo, e se eu colocasse ele aqui, ó, nesse pedaço aqui? Vamos tentar? Então eu vou até dar uma destacada aqui, vou usar uma cor aqui, sei lá, vou usar verde aqui para destacar. Vai operar aqui agora. Né? Deixa eu botar mais grosso a linha, senão a gente não vai conseguir enxergar. Vai operar aqui agora. Certo? Nós vamos operar aqui em cima. Então vou apagar isso aqui tudo. E vamos fazer de novo. Tá? Então agora a nossa conta é outra. Agora vai ser o quê? Agora eu vou pegar aqui, né, vou fazer menos 1 vezes 100. Então vai dar, vou botar logo a conta, tá? Menos 100. Depois eu vou pegar 0 vezes 100. É 0, não vou nem botar. Depois vou pegar 1 vezes 100. Então vou ter mais 100. Vamos seguir. Agora eu vou ter, ó, menos 2 vezes 50. Então menos 2 vezes 50 vai dar menos 100. Tá? Agora eu vou ter 0 vezes 50, não vou nem botar, né? E agora eu vou ter 2 vezes 200. Opa! Agora eu vou ter, ó, mais 200. Certo? Agora vamos na sequência. Eu vou ter aqui agora, ó, menos 1 vezes 50. Então eu vou ter menos 50. Depois eu vou ter 0 vezes 50, não muda nada. Depois eu tenho 1 vezes 200. Então eu vou ter mais 200. Então agora eu vou fazer a conta aqui, eu vou ver que esse menos 100 cancela com esse 100. Agora aqui eu tenho menos 100 mais 200. Então isso aqui vai me dar 100. E aqui eu vou ter menos 50 mais 200.
Ah, aqui tem um erro. Tem um errinho. Eu errei aqui, ó. Quando eu fiz nesse ponto aqui, ó. Estava fazendo aqui, ó, essa parte. Então eu estava operando essa linha aqui, ó. Eu fiz menos 2 vezes 50, deu menos 100. Depois eu fiz 0 vezes 50, deu 0. Depois eu fiz 2 vezes 200, tem que dar 400. Né? Errei aqui. Então aqui é 400. Bom, então aqui embaixo agora eu vou ter menos 100, mais 400 vai dar 300 positivo. Né? E aqui eu vou ter menos 50, mais 200 vai dar mais 150. Então aqui eu vou ter mais 150. Agora deu 450, ou seja, agora deu um valor alto. Por que que deu um valor alto? Porque se vocês observarem, é como se isso aqui estivesse tentando modelar uma borda vertical, olha. Aqui eu tenho parâmetros de um tipo, aqui eu tenho de outro. Ah, e se for assim? Assim não tem diferença, porque aqui ela é simétrica, ó. A mesma coisa que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Mas quando eu olho assim, esses aqui estão por menos 1 e esses aqui estão por mais 1. Então é diferente. Então ele está tentando modelar uma borda vertical. E eu tenho uma borda vertical aqui. Aonde? Aqui nesse pedaço. Ó. Nesse pedaço eu tenho 50 e 50, 200 e 200. Aqui não tem diferença, mas aqui tem. Ó. Então esse termo aqui não aconteceu nada, porque ele é referente a esse pedaço aqui de cima. Mas aqui e aqui é referente a isso e a isso respectivamente. Aí deu um valor diferente de zero. Tá claro? Ok. Vamos apagar aqui agora. E vamos pegar agora um outro ponto, tá? Vamos pegar agora um ponto aqui, ó. Deixa eu escolher outra cor. Pegar lilás. Engrossar aqui a pontinha para a gente fazer um desenho. E a gente vai trabalhar aqui agora, ó. Certo? Então, notem o seguinte. Primeira vez que nós fizemos aqui. E aqui era todo mundo igual a 100 e deu zero. Aí agora, depois a gente fez aqui. Aí a gente viu que esse pedacinho aqui da imagem se assemelha com esse padrão de borda. Então a gente deu uma resposta boa. E aqui, ó, se a gente olhar aqui agora, a gente vai ver que aqui agora eu tenho uma variação boa, mas eu tenho uma variação boa aqui, ó, numa borda horizontal. Vertical eu não tenho. Então, se eu aplicar essa template aqui, vai dar zero, vamos ver? Então, vamos fazer aqui, ó. Vai dar, ó, menos 1 vezes 100, menos 100. 0 vezes 100, 0. 1 vezes 100, mais 100. Se cancelou com esse menos 100, então perdi aqui. Aí que vai dar menos 2 vezes 50, menos 100. 0 vezes 50, 0. 2 vezes 50, 100. Mais 100 com menos 100, 0. E aqui vai acontecer a mesma coisa porque é igual aqui. Então vai dar 0. Mas se eu aplicar essa template, que é essa busca por bordas desse tipo, aí vai dar resultado. Veja, aqui eu vou ter menos 100 vezes menos 1. Menos 200 vezes menos 2. E vou ter, perdão, menos 1 vezes 100 vai dar menos 100. Menos 2 vezes 100 vai dar menos 200. Menos 1 vezes 100 vai dar menos 100. Então eu vou ter aqui menos 100, menos 200, menos 100. Aí depois eu vou aplicar essa linha aqui, ó. Aí vai dar zero, todo mundo zero. Depois eu vou aplicar essa linha aqui, ó. Aí vai dar mais 50, mais 100, mais 50. Então aqui eu vou ter menos 400, né, desses aqui, ó. E aqui eu vou ter mais 200. Essa conta aqui vai me dar menos 200. Ah, mas deu um valor pequeno, não importa o sinal. Não importa o sinal. Lembrem que o gradiente, né, aqui no caso do derivativo, a gente eleva os termos ao quadrado. Tá?
a gente vai fazer a mesma coisa para calcular os componentes SX e SY. Tá? Então, não tem problema. Ok? Bom, então, vamos em frente. Né? A gente vai ter que SX é a componente em X e SY é a componente em Y. Tá? Aquilo que a gente estava fazendo ali pode ser feito por essas expressões aqui. Ó. Tá? É basicamente isso que está sendo feito. Tá? Então a gente está vendo aqui que, ó, considerando SX e SY como as componentes do gradiente, significa que a magnitude e a direção da borda do pixel corresponde ao centro da template IJ e é dada por. Então ele está aplicando no ponto IJ, no ponto IJ, como a gente fez exatamente aqui. Né? Então a gente estava operando aqui, né? Nesse ponto a gente estava operando aqui e assim por diante. Tá? Bom, isso daí é equivalente a aplicar o operador 1, o nabla1, né, o derivativo, a cada porção 2 por 2 da região 3 por 3 e então calcular a média dos resultados. Tá? Mas isso é só uma interpretação válida, mas a gente não precisa se preocupar com isso. Após SX e SY serem calculados para cada pixel da imagem, as magnitudes resultantes devem ser comparadas com o limiar. Aí vocês podiam perguntar, e o que, é que eu faço com pixels que, por exemplo, como é que eu aplico uma dessas templates, por exemplo, nesse pixel aqui? Eu teria que posicionar a template aqui, ó. Veja que eu não tenho valores válidos para esses caras aqui, certo? Mesma coisa valeria aqui, ó. Né? Ou aqui, tá? Então, na prática, o que termina acontecendo é que os pixels da borda eles não são processados. Então, a gente não opera com essa região inteira da imagem. A gente termina operando só com essa parcela aqui da imagem. Deixa eu escolher uma cor que dê para mostrar. Vamos tentar de amarelo aqui. Vamos precisar engrossar a linha. Pronto, agora vai. A gente termina processando a imagem. Apenas nesses pontos, tá? E esses pixels aqui, ó, eles ficam de fora. Ah, professor, mas diminuiu a minha imagem. Mas essa imagem de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Agora, quando você faz isso numa imagem muito maior, de 100%, por exemplo, o que você perde é mínimo. Então não tem muito problema, tá certo? É claro que se eu usar templates maiores, eu vou perder, por exemplo, se ao invés de 3x3 fosse 5x5, eu perderia as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas. Né? E aí ia sobrar muito pouco, nesse caso aqui ia sobrar só isso. Tá? Mas é porque esse pedacinho de imagem também é muito pequeno. Uma imagem grande eu perco mais, mas não é que a imagem só. Ok? Bom, vamos dar uma sequência aqui. Então, todos os pixels, né, eles terão alguma resposta às templates, mas somente os pixels com respostas muito grandes serão considerados como pixels da borda. Tá? A forma mais precisa de se calcular a magnitude é aplicada na equação para o cálculo de Gmag que a gente viu lá para o derivativo. Mas ela envolve o cálculo de uma raiz quadrada, o que além de ser um procedimento lento, envolve aritmética de ponto flutuante, certo? Como alternativa, a gente pode utilizar a soma, né? O somatório do módulo de SX mais o módulo de SY, os valores absolutos, né? Ou até mesmo o maior valor dos dois. Eu posso ver quem é maior, SX ou SY, e considerar ele, né? Qual é o impacto disso? Bom, isso vai fazer o processamento mais rápido, porque eu vou usar operações em ponto fixo e operações mais rápidas do que o cálculo da raiz quadrada, tá? E a única coisa que vai acontecer é que se eu tentar usar o mesmo limiar, vai dar diferença. Mas se eu usar um método automático de cálculo de limiar, não, porque o método automático vai se adaptar. Tá? Mas ajustando o limiar, você consegue compensar, digamos assim, o fato de ter usado uma expressão diferente para calcular a magnitude da resposta da borda.
Bom, aqui a gente tem outros operadores, 3x3, que também são usados para estimar a amplitude do gradiente através de uma borda. O operador de Roberts, tem o de Sobel, que a gente acabou de falar, né? O de Prewitt e o de Freischem. Né? Bom, vejam, por que tem esse 1/4 aqui? A gente não falou dele antes. Esse 1/4 aqui ele se deve ao seguinte: no pior caso, vai ser quando eu posicionar essa template em cima de um ponto, onde esses valores embaixo na imagem não importam, aqui for 0 na imagem, nos pontos, nos pixels correspondentes, e aqui eu tiver 255, 255 e 255. Então, se o pedaço de imagem que eu tiver for, por exemplo, né, para ilustrar aqui a ideia, vou pegar aqui e fazer uma imagem bem tosquinha aqui. Então, se aqui eu tiver 255, 255, 255, aqui não importa, e aqui eu tiver 0, 0, 0, opa, e 0, tá? Então, quando eu aplicar essa template aqui, nesse pedaço de imagem, vai dar 255, mais 2 vezes 255, mais 255. E aqui esses caras vão ser todos multiplicados por 0. E aqui os zeros são multiplicados por esses, e é por isso que não importa. Então, isso aqui vai me dar uma resposta igual a 4 vezes 255. Então, se eu multiplico por 1/4, é como se eu cancelo isso e o resultado ficasse 255, prevenindo a saturação da minha imagem, certo? Esse é o objetivo da gente fazer a aplicação desse 1/4 aqui, tá bom? Aí aqui, por que aqui é 1/3? Porque aqui o somatório dos positivos é 1, certo? E aqui, por que é 2 sobre raiz de 2? Porque é o somatório desses caras aqui, e assim por diante, ok? Bom, vamos em frente, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de detecção de borda. Imagem original, o operador de Prewitt e o operador de Sobel. Veja que as imagens são muito parecidas, não tem tanta diferença, né? Bom, uma outra opção é o uso do operador laplaciano, certo? O laplaciano, se a variável fosse uma função analógica, né? Então a gente calcularia ele desse jeito que está aqui, né? É a derivada parcial de segunda ordem da função f na direção x e a derivada parcial de segunda ordem da função f na direção y, somados, né? Em imagens, o que a gente pode fazer é aproximar o laplaciano por isso aqui. Aqui se for 3x3, aqui se for 5x5 e aqui acho que é 9x9. Esse último é 9x9. Tá? Como é que a gente faz isso aqui? É como se eu calculasse os valores analógicos, né, e depois discretizasse eles, obtendo coisas desse tipo. Certo? O que a gente pode ver é que eu tenho uma resposta alta aqui no centro e aqui eu tenho valores negativos. Né? Bom, e aqui a gente tem a aplicação do laplaciano em uma imagem. Um 3x3, um laplaciano 5x5, um 9x9 e aqui a imagem original. Certo? Aqui a gente tem uma outra aplicação. Veja que quando a imagem é ruidosa, né, a gente pode ver que a imagem tem ruído, o laplaciano fica bem ruim, cheio de ruído também. Okay? Bom, um outro detector de borda que a gente vai ver é o detector de bordas de Kish. Tá? O operador de Kish ele tem uma motivação diferente do de Sobel. Enquanto o de Sobel busca, eu acabei de ver que eu acho que eu escrevi Kish errado lá no aplicativo, depois eu vou corrigir. Enquanto que o operador de Sobel busca aproximar um operador derivativo, o operador de Kish ele busca modelar as mudanças que ocorrem no nível de cinza das bordas. Tá? Então, assim como o operador de Kish, existem outros operadores direcionais que nada mais são que conjuntos de máscaras que representam aproximações discretas de bordas ideais em várias direções. Então a gente vai ver que o operador de Kish ele tem essa estrutura aqui. Ó. São 8 templates, né, que variam de 0 a 7,
onde em cada uma delas a gente vê que há uma tentativa de modelar uma borda numa determinada direção. Veja, aqui eu tenho um padrão multiplicado por menos 3 aqui, e um padrão de 5 aqui, ó. Então eu estou tentando modelar uma borda nessa direção. Aqui eu já tenho o padrão de menos 3 aqui, ó. Espera aí que eu fiz errado. Nessa parte de cima, e o de 5 nessa parte de baixo. Então estou tentando modelar uma borda assim. Aqui eu tenho o padrão de menos 3 aqui, e o padrão de 5 aqui. Estou tentando modelar uma borda assim, e por aí vai, né? Aqui o padrão de menos 3 é assim, e o padrão de 5 é assim, a borda é modelada assim. Aqui eu vou ter o padrão de menos 3 assim, e o padrão de 5 assim, tentando modelar uma borda assim. Aqui o padrão de 5 desse jeito, e o de menos 3 desse jeito, tentando modelar uma borda assim. Aqui agora é uma borda nessa direção diagonal. Aqui, tá? Aqui eu tenho uma borda, o padrão de menos 3 está aqui, e o de 5 está aqui, e pronto, tá? Então, o que vai acontecer, né? Essas máscaras, né, elas são tentativas de modelar o tipo de mudança nos níveis de cinza que se observa nas proximidades da borda sob várias orientações. Tem uma máscara para cada uma das 8 direções, tá? Por exemplo, uma alta resposta à máscara K0 indica uma borda vertical, tá? No pixel correspondente ao centro da imagem. K0 é essa aqui, ó. Então aqui a gente tinha esse padrão. Então está procurando por uma borda desse jeito, tá? Para detectar as bordas, a imagem aí deve ser convoluída por cada uma das máscaras em cada posição do pixel. A resposta do operador de Quiche em um pixel é a maior das respostas a qualquer uma das 8 máscaras. Então a gente vai ter que aplicar cada máscara à imagem, cada uma das 8, e para cada pixel que eu fizer a aplicação, eu tenho que ver qual das 8 deu a maior resposta. E aí a que deu a maior resposta, a resposta maior é a resposta do gradiente naquele pixel, e a que deu a maior resposta indica qual foi o ângulo da borda naquela direção. Naquele pixel, aliás, qual foi a direção da borda naquele pixel que eu estou testando. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, para detectar as bordas em uma imagem I, para detectar as bordas, uma imagem I deve ser convoluída com cada uma das máscaras em cada posição de pixel. A resposta do operador de Quiche em um pixel é a maior das respostas de qualquer uma das 8 máscaras. Você pega a maior. A direção da borda no pixel em questão é quantizada em uma das 8 possibilidades e é dada por I que multiplica π sobre 4, onde I é o número da máscara que teve a maior resposta KI. Tá? Aqui a gente tem outros detectores de borda que seguem essa linha mais ou menos. Tá? Então a gente tem direção norte, nordeste, oeste, sudoeste, sul, sudeste, leste e nordeste. Tá? E aqui tem os detectores em cada ponto. Então tem o de Prewitt, o de Quiche, o de Robinson, de 3 e de 5 níveis. Tá? Então vocês podem ver que tem um monte de valores diferentes de detectores de borda. Né? E aqui tem o fator de escala, né? Que é aquela ideia lá que eu tinha explicado, semelhante ao de Sobel. Então, é como se cada um de nós pudesse criar o seu próprio detector simplesmente mexendo nos coeficientes, o que é provável que quando a gente invente alguma coisa já vai cair no que alguém já inventou, então não tem muito sentido, tá? Se for só na base do chute. Se a gente fizer um estudo e encontrar uma motivação para escolher determinados valores, aí poderia ser. Bom, aqueles são os detectores que a gente vai implementar, pessoal, tá? Então a gente vai fazer o derivativo 1, o derivativo 2, o de Sobel e o de Quiche, tá? Só que eu vou mostrar para vocês mais 2 detectores de borda que são mais sofisticados, que vocês não precisam implementar, tá? Apenas para vocês conhecerem, certo? Então a parte que vai requerer implementação, ela vai até aqui apenas, certo? Então vamos em frente. Então vamos falar do detector de bordas de Marr-Hildreth, tá? Então, no início da década de 1970, né, David Marr tentou combinar o que se sabia a respeito dos sistemas de visão biológicos em um modelo que pudesse ser utilizado para a visão computacional. Então, você veja que ele é biologicamente inspirado. Né? Então, baseado em estudos sobre o sistema visual dos mamíferos, né,
David Marr estabeleceu 5 pontos principais de um detector de bordas. Em imagens naturais, as características de interesse elas ocorrem em uma variedade de escalas. E nenhum operador sozinho pode funcionar em todas essas escalas. Então, o resultado de operadores em cada uma de muitas escalas devem ser combinados. Uma cena natural não parece consistir em padrões difratados ou efeitos semelhantes. Desse modo, alguma forma de média local ou suavização deve ser realizada. Então, essas são algumas características que ele escolheu para o detector dele, né, baseado na observação da natureza. Ele tentou criar um detector de borda adequado para cenas do mundo real, digamos assim. Né? Então, o filtro de suavização ótimo, que atende a todos os requerimentos observados na visão biológica, que é suave localizado no domínio do espaço e suave limitado em faixa no domínio da frequência, é o filtro gaussiano. A gente ainda não falou de filtro, né, mas vamos abordar rapidamente isso aqui. Então, quando uma mudança de intensidade, ou seja, uma borda, ocorre, resulta em um valor extremo na primeira derivada da intensidade. E isso corresponde a um cruzamento por zero na segunda derivada. Claro, se na primeira derivada eu tenho um pico, que é um ponto de máximo, a segunda derivada tem um cruzamento por zero, né? Porque aqui ela tinha valores positivos, ó. Aqui ela deu zero e aqui ela começa a ter valores negativos, a segunda derivada. Tá? O operador diferencial independente da orientação de menor ordem é o laplaciano. Tá? Então o laplaciano ele não tem direção x e direção y, né? Ele pega as duas e combina. Né? Ele é feito a partir das derivadas espaciais de segunda ordem na direção x mais a da direção y. Então cada um dos 5 pontos anteriores ele baseia-se na observação de sistemas de visão ou é derivado matematicamente. Então, desse modo, baseado nos 5 pontos estabelecidos, é possível estabelecer um detector de bordas da seguinte maneira. Então vamos ver o algoritmo. Execute a convolução da imagem I com a função gaussiana bidimensional. Para quê? Para filtrar. Né? Calcule o laplaciano da imagem convoluída e chame isso de L. Os pixels da borda são aqueles para os quais existe um cruzamento por zero em L. Como o laplaciano é uma derivada de segunda ordem, os máximos estão nos cruzamentos por zero. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Os resultados das convoluções com funções gaussianas de diferentes desvios padrões são combinados para formar uma única imagem com bordas delineadas. É aquilo que ele falou, é um dos pontos que ele falou lá. Tá? Que eu tenho que ver em diversas escalas. Tá? Nesse caso, o desvio padrão é uma medição da escala. Então, o que quer dizer aqui? Quando eu uso um desvio padrão pequeno, eu tenho uma gaussiana mais fechada. Então, é como se eu estivesse fazendo uma média, né? Eu estivesse fazendo uma filtragem por uma média ponderada, onde os pixels do centro são mais importantes do que os pixels que estão mais afastados, tá? De uma região menor. Se eu uso um desvio padrão maior, minha gaussiana já fica mais larga. Então ele pega uma região maior, faço uma filtragem mais abrangente, certo? E é isso que ele quer dizer com o desvio padrão, ele interfere na escala. O desvio padrão pequeno é uma filtragem local, bem próxima de uma posição do pixel que eu estou trabalhando. Desvio padrão grande, eu estou fazendo uma média maior. Então, quando eu uso uma média maior, é como se eu sumisse com coisas que são com detalhes menorzinhos, porque eu faço uma média muito grande, de uma área muito grande, e aquele detalhezinho ali ele se perde. Já quando eu fecho o desvio padrão, uso um desvio padrão menor, então eu estou fazendo uma média em torno de um ponto menor. Então aquele detalhe ele é filtrado, mas não se perde totalmente. Então, dependendo do tamanho do desvio padrão da gaussiana que eu uso, eu faço uma filtragem numa escala menor e preservo ainda alguns detalhes, ou faço uma filtragem numa área maior, e aí os detalhes menores eu perco e só ficam mesmo ainda os detalhes que são mais predominantes em regiões maiores da imagem, certo? Bom, para executar a convolução da imagem digital, a função gaussiana deve ser amostrada e criar uma pequena imagem bidimensional. Após a operação com o operador laplaciano, pode ser aplicado, após a operação, o operador laplaciano pode ser aplicado. Né? Então, após a operação com a gaussiana, para filtragem, a gente vai aplicar o gaussiano. E pode ser calculado dessa forma.
Só que tanto faz a gente amostrar a função gaussiana e depois aplicar o laplaciano, ou aplicar o laplaciano à função gaussiana ainda não amostrada, que seria um cálculo analítico, e somente então realizar o processo de amostragem, criando uma máscara de convolução que deverá ser aplicada à imagem. Então isso é o que a gente chama de laplaciano da gaussiana. Em vez de eu aplicar a gaussiana na imagem, né? Então primeiro eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar a função gaussiana analítica, discretizar, criando uma máscara, e essa máscara faria a convolução com a imagem. O resultado seria a imagem filtrada pela gaussiana. Aí depois eu ia pegar o laplaciano, na forma analítica, discretizar, como a gente viu umas máscaras antes, e aplicar essa nova máscara à imagem novamente. Certo? Convoluir com a imagem novamente. Teria que fazer a varredura da convolução da imagem duas vezes. Uma alternativa é eu pegar a expressão do laplaciano, aplicar no valor, não está representado aqui, né, mas aplicar na função gaussiana analítica. Então eu calculo o laplaciano da função gaussiana. Tudo de forma analítica. E depois eu crio uma imagem, né? Então o laplaciano da gaussiana vai dar isso aqui, se a gente aplicar de forma analítica, né? Onde esse r que aparece aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu posso pegar a expressão do laplaciano e calcular o laplaciano da função analítica da gaussiana. Isso vai me dar essa expressão analítica aqui, ó. Aí eu vou então criar uma máscara discreta a partir dessa expressão. E essa máscara discreta, eu faço a convolução com a imagem. Então eu mato dois coelhos com uma porrada só. Certo? Depois que eu fizer isso, né, da convolução da máscara, dessa máscara obtida a partir daqui com a imagem, a gente vai identificar os cruzamentos por zero, e os pixels correspondentes a essas posições correspondem aos máximos das bordas, né? E eles devem ser então marcados como pixels da borda se eles excederem um determinado limiar, né? Um cruzamento por, aliás, não tem limiar, né? Porque como é o cruzamento por zero, eles já são os pixels da borda. Desculpe, corrigindo, tá? Então, um cruzamento por zero no pixel P significa que os valores dos dois pixels vizinhos e opostos em alguma direção possuem sinais opostos. Então, quando eu aplico, né, faço a convolução da máscara com a imagem, dificilmente eu vou ter um pixel na imagem resultante com valor zero. O que na verdade vai ter é que eu vou olhar para esse pixel aqui e o valor desse pixel aqui vai ser positivo e o daqui vai ser negativo, indicando que houve um cruzamento por zero nessa direção. Tá? Isso também pode ser do lado de cá ou do lado de cá. Então houve um cruzamento por zero nessa direção. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Um cruzamento por zero no pixel P significa que os valores de dois pixels vizinhos e opostos em alguma direção devem ter sinais opostos. Por exemplo, se a borda que passa por P for vertical, então o pixel à esquerda de P terá um sinal diferente do pixel à sua direita. Tá? Existem 4 casos a serem testados, acima e abaixo, esquerda e direita e as duas diagonais. Né? Então, se eu tenho esses caras aqui, eu estou testando esse, eu tenho que verificar esse e esse, se tiver diferença é porque aqui teve um cruzamento por zero, esse e esse, se tiver diferença é porque aqui teve um cruzamento por zero, esse e esse, se tiver diferença de sinal é porque aqui teve um cruzamento por zero, e esse, se tiver diferença de sinal é porque aqui teve um cruzamento por zero. Tá? O teste deve ser executado para cada pixel do resultado do laplaciano e da gaussiana. Com o objetivo de garantir que uma variedade de escala seja utilizada, o algoritmo utiliza funções gaussianas com dois desvios padrões diferentes. Ele escolhe um determinado sigma e vai fazer com um sigma menos 0,8 e com sigma mais 0,8. Então, se a gente usar sigma igual a 1, por exemplo, eu vou fazer com sigma igual a 0,2 e eu vou fazer com sigma igual a 1,8. Vou testar com esses dois, certo? Vou fazer a operação com esses dois. Então, os pixels que apresentarem cruzamento por zero em ambos os casos serão selecionados como pixels da borda. Os que aparecerem só em um dos dois casos, a gente vai considerar como uma falha, como não foi. Vai precisar que apareça nos dois casos. Aí, os que aparecerem nos dois casos significa que são pixels da borda.
Por quê? Porque o que foi que ele falou lá no comecinho? Que os pixels de borda numa situação real, eles devem ser assim em uma variedade de escalas. Então eles têm que aparecer tanto na opção que eu faço sigma menos 0,8, quanto na opção que eu faço sigma mais 0,8. É como se tudo que a gente falou até agora a gente fizesse duas vezes, para esse desvio padrão e para esse desvio padrão. E só vai valer como pixel da borda aqueles que forem selecionados em ambos os casos, certo? Bom, o outro detector de bordas que a gente vai falar, né, que também não precisa implementar, é o detector de bordas de Kane. Tá? Então, o detector de bordas de Kane, apesar de datar de 1986, ainda é considerado como um dos métodos de detecção de bordas padrão e ainda é usado em pesquisas. Certo? O objetivo do seu criador foi o de desenvolver um algoritmo que fosse ótimo nos seguintes critérios. Detecção. A probabilidade de detectar pontos que realmente estejam na borda deve ser maximizada, enquanto que a probabilidade de falsa detecção deve ser minimizada. Localização. As bordas detectadas devem ser tão próximas quanto possível das bordas reais. Número de respostas. Para cada borda real deve corresponder uma borda detectada. Tá? O detector de bordas de Kane é considerado como ótimo para a detecção de bordas do tipo degrau. Uma coisa que acontece com frequência é que se você tiver um padrão assim, ó, deixa eu tentar fazer aqui uma coisa bem tosquinha e rápida. Digamos que a gente tem aqui, por exemplo, 0, 0, 0, 0. Aqui a gente tem 100, 100, 100, 100. E aqui a gente tem 0, 0, 0, 0. Vamos botar 0 no resto. Então a gente vê claramente que tem uma borda aqui. Tá? Mas na hora que eu aplicar o detector de bordas aqui, ó, o de Sobel, por exemplo, ele vai me dar uma borda nesse ponto. Porque daqui para aqui a gente tem diferença. Ó. E na hora que eu aplicar de novo o detector de borda de Sobel aqui, ó, aqui tem as diferenças. Ó. Então ele vai me dar uma borda nesse ponto. Então uma única borda vai me dar um pixel de borda aqui, outro pixel de borda aqui, um pixel de borda aqui, outro pixel de borda aqui, um pixel de borda aqui, outro pixel de borda aqui, um pixel de borda aqui, outro pixel de borda aqui. Então essa única borda aqui, ó, é uma só, ela vai aparecer como duas linhas separadas por um pixel na imagem resultante. Então o detector de bordas de Kane ele vai tentar evitar isso que acontece, por exemplo, no algoritmo de Sobel. Tá? Então vamos ver como é que ele faz isso. Então vejamos. O algoritmo de Kane consiste em 5 passos. Primeiro, suavização, borrar a imagem para remover ruído. Então tem uma filtragem. Encontrar os gradientes, ou seja, as bordas devem ser marcadas onde os gradientes da imagem possuem as maiores magnitudes. Tá? Supressão dos pontos que não correspondam a máximos locais. Somente máximos locais devem ser marcados como bordas, para evitar aquele negócio de ter mais de uma indicação de borda. Né? Linearização dupla. Bordas em potencial são determinadas por linearização. Vai ver isso. Busca de bordas por histerese. As bordas finais, devem ser determinadas suprimindo todas as bordas que não estejam conectadas com bordas fortes. Vamos ver esses passos. Então, primeiro ponto, suavização. Tá? A imagem deve ser suavizada usando um filtro gaussiano. O kernel 5x5 de um filtro gaussiano com desvio padrão igual a 1,4 é dado por. Então aqui a gente tem uma máscara 5x5. Tá? Esse somatório aqui é justamente para o resultado dar entre 0 e 255. Esse somatório, não, desculpe. Essa divisão por esse somatório de 159. Então aqui a gente tem a imagem original e aqui a gente tem a imagem suavizada. Eu vou dar um zoom para ver se vocês conseguem perceber melhor. Dá para ver que aqui está meio borrado, né? Em relação aqui. Certo? Então esse é o primeiro passo. Depois, então, o próximo passo é a determinação dos gradientes. Então a gente quer sair daqui e chegar aqui. Ó. Então vejam, o algoritmo de Kane, assim como vários outros, basicamente,
em contrabordas onde a intensidade de nível de cinza na imagem varia mais. Tais áreas podem ser encontradas determinando o gradiente da imagem, o que pode ser feito usando o operador de Sobel, por exemplo. Então veja que o de Kane chama o operador de Sobel dentro dele. Entretanto, os pixels que se destacam após a aplicação do operador de Sobel normalmente estão espalhados e não indicam claramente a posição da borda. Para tratar esse problema, a direção das bordas, que seria o arco tangente de SY sobre SX, né, deve ser obtida. Tá? Então veja, a supressão dos pontos que não correspondem a máximos locais é o outro passo. O propósito desse passo é o de converter as bordas borradas, obtidas na imagem da magnitude dos gradientes, em bordas precisas. A ideia consiste em preservar os máximos locais da imagem da magnitude, tá, dos gradientes e eliminar o restante. O algoritmo deve ser aplicado a cada pixel na imagem do gradiente, né? O algoritmo deve ser aplicado a cada pixel da imagem do gradiente e consiste em... É que faltou um que. O algoritmo que deve ser aplicado. Ah, tá, aqui tem um A. Desculpem. O algoritmo a ser aplicado a cada pixel na imagem do gradiente consiste em... E faltou uma vírgula aqui. Né? Arredonde a direção do gradiente θ para o múltiplo de 45 graus mais próximo, o que corresponde a usar uma vizinhança 8. Compare a magnitude da borda no pixel corrente com a magnitude da borda do pixel que esteja na direção positiva e negativa do gradiente. Se a magnitude da borda no pixel correspondente é maior, preserve o valor da magnitude da borda no pixel corrente. Caso contrário, remova o valor. Então, digamos que eu tive uma borda e o ângulo deu, digamos, 10 graus. Ups, ficou péssimo, né? 10 graus. Então, eu só posso ter 0, 45, 90. Então, o de 10 graus eu vou aproximar para 0. Então, eu vou olhar uma borda desse jeito. Então, se eu estiver trabalhando com uma parte da imagem aqui assim, ó, estiver trabalhando com esse pixel, como a minha borda deu aproximada para essa, eu vou olhar essa posição e essa posição. Tá? Então eu vou ver qual é o gradiente máximo. É aqui, aqui ou aqui? Em qual dos três é o gradiente máximo? E aí eu vou pegar, se o pixel que eu estiver testando, né? Se esse pixel que eu estiver testando for o que tiver o gradiente máximo entre esses dois aqui também, então ele permanece. Se ele não for, se um desses dois for maior, eu jogo ele fora. Tá certo? Essa é a ideia. Bom, então aqui a gente vai ver o seguinte, a supressão dos pontos que não correspondem a máximos locais. Então ele aqui está mostrando que nesse pixel 6 aqui, a direção da borda é para cima. No pixel 2, a direção da borda já é 45 graus, e assim por diante. Tá? E aí ele vai olhar, ó, qual é o valor aqui nessa direção? Ó. Eu tenho 7 aqui, 5 aqui e 4 aqui. Então ele fica. Esse aqui é jogado fora. Olha esse aqui, ó, 6, 3 e 4. Então ele fica. O resto é jogado fora. Tá? Aqui 7, 6 e 2. Então ele fica. O resto é jogado fora. E aqui ele destacou os que ficam. Tá bom? Então a gente sai dessa imagem, que é meio borrada, e vai para essa imagem que as bordas são mais finas. Vocês podem ver. Certo? Depois vem a linearização dupla. Os pixels da borda, que restarem após a supressão dos pixels que não correspondam a máximos locais, podem ser de fato devido a bordas reais, mas também pode ser devido a ruídos ou variações de cor. A maneira mais simples de discernir entre esses dois casos consiste em usar um limiar, de modo que somente bordas que estejam mais intensas do que o certo valor sejam mantidas. O detector de bordas de Kane utiliza linearização dupla. Vamos ver o que é isso. Linearização dupla. Pixels cuja magnitude associada seja maior que um limiar superior são marcados como fortes. Pixels cuja magnitude associada for menor do que um determinado limiar baixo são eliminados. Pixels cuja magnitude associada estejam entre o limiar inferior e o superior são marcados como fracos. Tá? Então ele dá um exemplo aqui. Ó. Ele tomou como limiar superior 80 e como limiar inferior 20. Então, os pixels fortes, tá, são brancos. São aqueles que estão acima de 80.
E os pixels fracos são cinza. São os que estão acima de 20 e abaixo de 80. Ah, e os que estão abaixo de 20 foram jogados fora e jogados para preto. Então a gente vai ver aqui, ó, o seguinte, ó. Isso aqui é a imagem após a supressão dos máximos locais, é a imagem que a gente tinha antes. E essa aqui é a imagem onde a gente vai ver que esses pixels aqui, ó, são fortes, porque eles estão em branco, e esses aqui, ó, que são meio cinza, eles são os chamados fracos. Eles estão acima de 20 e abaixo de 80. Tá? Essa é a ideia da linearização dupla. Então vamos ver o que ele vai fazer aqui na sequência. Busca de bordas por esterese. Pixels fortes da borda são considerados como bordas efetivas. Já acabou. O pixel ficou acima de 80 é borda, nesse exemplo que ele deu. E podem ser imediatamente incluídos na imagem final das bordas. Por outro lado, os pixels fracos, que são os que estão acima de 20 e abaixo de 80, serão incluídos se somente se estiverem conectados a pixels fortes da borda. Então, se eles estiverem conectados, né, se do lado deles tiver um pixel que for forte, ele fica. Se do lado dele só não tiver nenhum pixel forte, então é possível que ele seja o ruído dele jogado fora. Tá? A lógica por trás dessa operação é que a ocorrência de ruído e outras pequenas variações não devem resultar em pixels fortes, desde que o algoritmo esteja bem ajustado. Dessa forma, pixels fortes devem ser devidos somente a bordas reais da imagem original. E os fracos que estejam associados a eles também são considerados como borda. E os fracos que não estejam associados a pixels fortes são descartados. Tá? Então, a gente vai ver aqui o seguinte. Ó. Por outro lado, os pixels fracos podem ser devidos a bordas reais ou ruídos ou variações de cores. Os pixels fracos decorrentes de ruídos ou variações de cores devem estar espalhados ao longo de toda a imagem, aleatoriamente, independente da existência de bordas na imagem original. E, portanto, somente uma pequena parcela deles é que estará localizada nas adjacências de pixels fortes. Tá? Pixels fracos que sejam de fato devido a bordas reais provavelmente estarão conectados diretamente a pixels fortes da imagem. Então aqui a gente vai ver o resultado, olha só. Aqui a gente tem a imagem com a limerização dupla, né? Então em branco os pixels fortes, em cinza os pixels que são fracos, tá? Aí aqui a gente vai ver a aplicação da esterese. Em azul estão pixels fracos que ficam para a imagem final. Em vermelho estão pixels fracos que foram descartados da imagem final, porque não foram considerados como da borda. Vocês podem ver que no processo a gente perde alguns pixels que são relevantes. Esses pixels aqui, por exemplo, eles provavelmente são da borda, mas eles não estavam conectados a pixels fortes, então eles foram perdidos. O método não é perfeito, obviamente. Né? Então aqui a gente tem o passo a passo, né? A imagem original, a imagem suavizada, filtrada, né? A detecção do gradiente de magnitudes após a aplicação de Sobel, a eliminação das bordas duplas, né? Pegando apenas os máximos locais, né? O limiar duplo, a marcação em azul dos pixels fracos que estão ligados a pixels fortes e em vermelho aos fracos que não estão ligados a pixels fortes e a imagem final. Tá? E para encerrar, a gente tem uma imagem aqui que a gente aplicou o algoritmo de Mar-Hildreth e o de Kane para diferentes valores de nível de suavização. Então aqui a gente tem desvio padrão 1, 2, 3, 4, desvio padrão 1, 2, 3, 4, e a gente pode comparar o efeito, né, de cada desvio padrão, tanto para o algoritmo de Mar-Hildreth quanto que para o de Kane. E dá para a gente uma certa noção. Tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente termina a nossa aula sobre esse assunto. Certo? Eu agradeço a vocês pela atenção e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Obrigado.